Que feridas são essas? Leiamos Zacarias capítulo 12, verso 6. E se alguém lhe disser, que feridas são estas nas tuas mãos? Dirá ele, são feridas com que fui ferido em casa dos meus amigos. Certamente não há coisa mais terrível para alguém ser ferido por amigos e na casa de amigos. E a outra escritura é Lamentações. Lamentações, capítulo 1. Primeiro verso 12. 1:12. Logo depois de Isaías, Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Cantares, Isaías, Jeremias. É no centro da Bíblia. Antes de Ezequiel. Lamentações é uma sequência do livro de Jeremias. Baruque escreveu as Lamentações de Jeremias, chamado profeta das lágrimas. Verso 12. Não vos comove isto a todos vós que passais pelo caminho? Atendei e vede se há dor como a minha dor, que veio sobre mim, com que o Senhor me afligiu no dia do furor da sua ira. Vede se há dor como a minha dor. E se me perguntarem que feridas são essas, eu lhe responderei, são as feridas que fui ferido na casa dos meus amigos. Obrigado, Pai, por esta noite, obrigado por essa escritura, obrigado por tudo que o Senhor tem nos concedido, por esses minutos, por esses assuntos, por essas perguntas, por essas respostas. Permita o Senhor que elas possam ser extremamente úteis, que elas por si falem mais e possam nos adestrar para que sejam mais úteis ao Senhor e ao Teu reino. Certamente, muita coisa foi dito aqui que só o discernimento podia nos trazer. Porque o Senhor que conhece e prescuta o mais profundo dos corações, até mesmo a divisão dos ossos, das medulas, dos rins, da nossa mente, só o Senhor sabe o que é que nós estamos pensando, e o que chegamos aqui pensando, e agora estamos desnudos. Obrigado por tudo, Senhor. Certamente o Senhor está preocupado conosco, no nome de Jesus. Amém. Sentai um instantinho. Vocês já ouviram se dizer muitas vezes que a reverência te concede uma bênção e a irreverência te tira aquela bênção. E que os espíritos, quando se está numa igreja, tratando de operações de maravilha, de cura, de libertações, os espíritos se convulsionam e saem de uma pessoa e pegam outra pessoa. Isso tudo vocês já ouviram e já leram, porque quem disse foi o profeta William Branham, embora a experiência deixe isso claro. No momento que os espíritos se agitam, ele tem que sair, quando ele é identificado. Eu já vi coisa tão terrível, já vi espírito voar assim, varar em portas, cego. Ele sai da pessoa e fica cego de um olho, estranho, e varar assim pelas vidraças da igreja, um corpo de um ser humano, mas consegue varar com uma naturalidade. Mas é uma agitação que ocorre.
E isso é exatamente quando há discernimento daquela situação. Eu falei nisso, nós estamos no processo de Páscoa, e pela graça de Deus, desde quando eu decidi ir para São Luís do Maranhão, eu passei a viver uma experiência que não havia vivido há muitos anos. São questões muito íntimas, muito pessoais, são segredos meus, que eu até às vezes gostaria de dizer, vamos dizer assim, de adestrar, não seria ensinar, mas adestrar as pessoas, coisa que o irmão Brana fez e Deus o repreendeu duramente. Deus o repreendeu e deixou de falar com ele naquele período, porque ele foi ensinar Oral Roberts, Arlen, Osborne, Nixon. Ele chamou um grupo de obreiros que trabalhavam com ele e foi ensiná-los como funcionava essas manifestações de Deus na vida dele. Mas não é assim, que aquele dom que ele tinha, de que com a mão esquerda pegar na mão direita do indivíduo, e a mão do indivíduo tremia, e ele sabia imediatamente a doença do indivíduo, aquilo era um dom dele, Deus deu para ele, não adiantava ele explicar aquilo. As pessoas começaram a manufaturar. E se eles não se renderem por essa manifestação, então tu verás uma luz sobre eles. Quando tu vê aquela luz sobre eles, tu vai ficar apto para saber tudo sobre a vida dele. Mas isso foi dado a ele, irmão Brando. Ele trabalhava com aquilo. Vocês sabem que eu estou esperando por algo? Ele dizia. Se ele vai me ajudar, eu não sei. Mas se ele vier aqui, se manifestar e mostrar que ele é o mesmo, ontem, hoje, eternamente, né? Você está nervosa, mas é só por causa da presença dele. Ele está aqui, à minha direita, ele fica muito perto. Não se aproxime de mim pela direita. Venha com muita reverência. Billy diz, eu caí nisso, eu estava à sua direita, quando critiquei a sua peruca. Ele colocou a peruca para ir para o casamento, para ir para o jantar, e eu disse, pô, papai, nós vamos para o jantar, você vai de peruca. Ele baixou a cabeça e saiu. Quando ele baixou a cabeça e saiu, eu disse, eu já sei que eu estou em apuro. Ele disse, porque aí ele chocou o companheiro dele, a proteção dele. Pois bem, o senhor não vai para o jantar? Não, filho, não vou. Vai e diga para os irmãos que jantem, agradece e tal. Ele disse, não teve mais sabor, eu sabia que não ia dar certo mais. Mas quando eu voltei de lá, ele disse, como é que foi a janta, meu filho? Ah, foi bom, foi tudo bem e tal. Pois é, meu filho, eu não fui para que você não morresse. O Senhor me disse, ele vai morrer. O Senhor me disse, ele vai morrer. E vai morrer só porque perguntou se ele ia de peruca. Foi só isso. Pergunta tão simples. Tão simples. Uma coisa tão normal. Mas se você não pode respeitar o homem, cuidado. Pois bem, filho, você se lembra daquele diácono? Você se lembra daquele diácono que disse para mim, irmão Brana, o senhor, um homem que faz mais do que Jesus, Jesus fabricou olhos no olho de um cego em Jerusalém, e o senhor não precisa disso, o senhor apenas ordena, tenha olhos. E ainda pergunta ao paciente que cor ele quer os seus olhos. E agora eu vi o senhor com óculos no púlpito, lendo a palavra de Deus. Você não acha que isso é falta de fé?
Você se lembra, Billy? Eu não pude falar nada, porque se eu tentasse responder a questão dele, ele seria fulminado ali na minha presença. Então eu resolvi me afastar. E no dia seguinte, nós o sepultamos. Mas pelo menos não morreu na minha presença. Mas não podia morrer mais, não podia viver mais. Porque isso é uma coisinha que nós temos que ter muito cuidado, viu, irmão? Não ficará na minha casa aquele que usa de engano. A dificuldade que Ananias e Safira tiveram não foi por serem membros da igreja em si. O Branco chega a dizer que era um dos melhores membros. O problema foi que quando era para eles falarem a verdade a Pedro, eles mentiram. Só isso. Não ia mudar nada. Pedro tinha misericórdia. Pedro passou pela ciranda. Pedro sabia compadecer-se de alguém. Pedro tinha achado, não podia ser João. João talvez não tivesse misericórdia, mas Pedro teria, porque Pedro havia negado o Senhor 3 vezes. E 3 vezes o Senhor o perdoou. Então Pedro foi constituído um homem de misericórdia. Quando se diz que o evangelho de Marcos é o evangelho de Pedro, é por isso. Ele tinha misericórdia. Para que criar aquela situação só para morrer? Pois bem, só por causa de um óculos. Pois bem, o que eu queria dizer a vocês é que nós estamos vivendo um momento muito especial. Eu viajei para São Luís, quando cheguei lá, eu disse para a equipe, por que Deus me trouxe a São Luís, não me deixou em Belém exatamente nesse momento? Eu cheguei em São Luís com a boca cheia, com a alma ferida, machucada, como eu vivo hoje. Eu sou um homem de alma estraçalhada. Estou vivendo isso. Hoje à tarde, para mim, foi uma tarde de terror. Foi muito mais terror para a minha alma hoje à tarde do que essa chuva que desagou sobre Belém. Porque eu precisava de tempo, de oportunidade para fazer algo que não posso fazer. Mas quando eu cheguei em São Luís, cheguei com a boca cheia. As mínimas coisas, me permita, um pouco de ironia, transformar um pouquinho de água disso aqui em vinho, para mim, era a coisa mais simples. Foi assim que aconteceu. As pessoas correram ao meu encontro porque sabiam que se tocasse em mim, pegasse em mim, se eu passasse um pouco do meu suor no rosto delas, tudo era resolvido. Foi assim que eu vivi em São Luís. Eu cheguei a dizer ao pastor Gesiel, mas por que eu estou negando isso para a igreja em Belém? Eu estou negando isso para as pessoas que convivem comigo? Ou são elas que se afastam de mim? Pois bem, e Deus nos deu aqueles momentos especiais e tal. Agora, eu vivi isso há muitos anos passados. Só que, na proporção que eu vivi essa experiência, também as derrotas foram enormes. Entrei em depressão. Numa delas eu estava com 25 anos. A primeira delas, fui a zero. Chegava na igreja, fazia tudo que podia. Quando saía da igreja, estava acabado. Ressuscitei 2 pessoas, foram 2 ressurreições naquele tempo, naquela hora, das quais são 3 no meu ministério. E aí, também caí na infelicidade de exterminar de alguma forma algumas pessoas, que eu chamo hoje de imprudência. Eu espero que isso não aconteça mais comigo, porque a gente fica tão acossado, tão machucado, tão
Bifinho é como a galinha passa 22 dias em cima dos ovos, não quebra nenhum, mas se você agitá-la, ela quebra todos. E uma das experiências mais bravas é que eu estava pregando em cima de um caminhão, aonde estive agora recentemente, numa grande conferência no mesmo local, pregando em cima daquele caminhão, e o indivíduo veio e pegou na minha calça. Seu hipócrita, vou te derrubar daí. E eu aguentei o corpo assim para não cair. E logo meus auxiliares, tinha muita gente comigo, gente que me defendia. Muita gente que me defendia. Eles correram para agarrá-lo, disse, não agarre não. Só lhe digo que você não repetirá mais nenhuma dessas palavras. Ele falou outros impropérios. Você não repetirá mais nenhuma palavra dessa. Se você tentar, sairá somente sangue da sua boca. Não deu tempo. Ele passou a vomitar sangue naquela hora, levou a noite toda vomitando sangue. Você diz, o que você ganhou com isso? Sabe o que eu ganhei? Sustentar esse rapaz por 7 meses e levá-lo para o hospital toda semana. Foi tudo que eu arrumei. Recebeu uma tuberculose galopante assim, na hora. Tuberculose galopante. Mas não tinha carro na cidade, não tinha ambulância, não tinha nada. Todo mundo sabia que eu tinha sido causador daquilo. Foi eu que fiz aquilo. Eles não disseram que foi ele que provocou, disseram que foi eu que fiz. E o outro infeliz, também nessa hora, eu tinha chegado da Bolívia, o Eliel estava comigo, quando eu entrei na cidade, ele veio e disse, se você ficar aqui na cidade, ele era filho de uma irmã, eu vou procurar o delegado e dizer para você o que acontece na sua igreja. Ele estava se referindo a alguns garimpeiros que tinham um comportamento muito indevido, mas ele atribuiu a mim a vida dos garimpeiros. E começou a falar um monte de coisa, no Porto da Balsa, na minha chegada. E aí, novamente, vem que eu chamo hoje de tolice. Eu fui ao encontro dele e disse, não repita mais isso. Não repita mais isso. Não repita. E fiquei falando várias vezes. E fiquei sem controle. Eu não tive controle. Não repita mais isso. Não repita mais isso. Só que aí, como eu fiquei repetindo várias vezes, aí ele levantou a voz, começou a repetir. Eu disse, nunca mais falarás. Isso era uma terça-feira. Ele ficou mudo na terça-feira e eu o sepultei quinta-feira. 17 anos. 17 anos. Ele ficou mudo naquele dia e 2 dias depois eu o sepultei. Dormiu e não acordou. Bom, eu estou colocando isso baseado nessa questão aqui, aonde eu quero chegar. Agora estou entendendo porque eu estou angustiado. Porque eu sei o que é que acompanha os dois lados disso. Como é que isso funciona? Eu já sei disso. Nesse período ali, eu perdi minha filha. Mataram minha filha, vocês sabem, a cacetada. Logo depois perdi minha mãe. Perdi 3 companheiros. 1 por assassinato e 2 por afogamento. Então foi uma coisa assim. A igreja cresceu. Construí congregação por todo lado, expandi a obra em toda a Transamazônica. Mas quanto mais o trabalho crescia, mais a pressão aumentava. Então, eu estou contando isso porque eu não estou satisfeito. Quer dizer, o filho de José Ferreira não está satisfeito com o que eu estou vivendo. O Filho de Deus está bem. Ele suporta isso. Mas o filho de José Ferreira, falei sexta-feira que o papai não é Ribeiro, é Ferreira, né? O filho de José Ferreira Ribeiro, não suporta, porque ele é feito de matéria daqui.
Como o profeta, não é de serragem, né? Por isso que eu queria pregar sobre que feridas são essas. Não vos comove isto, vós que passais pelo caminho? Vê aquele cavalheiro na cruz. Alguém achando que ele estava esperando até por Elias. Eloi, Eloi, lama sabachthani. Porque naquelas horas já não falavam mais aramaico. De início só falava aramaico. Agora já estava falando grego. Não conhecia o hebraico. E aí, está chamando por Elias. Mas glória a Deus, né? Que o espírito de Elias é um espírito de misericórdia. Se lhe perguntarem que feridas são essas, eu teria que estar presidente da mocidade para viver isso agora aqui? Então, eu tinha algumas pequenas chances, se hoje à tarde eu conseguisse trabalhar um pouco, mas a chuva me tirou totalmente. Que coisa terrível, né? Não sei na zona de vocês, mas aonde eu estive foi uma coisa... Essa região de Maguari e Marituba e Ananindeua, Cidade Nova, alagou tudo, não ficou uma casa ali que não fosse alagada. Carregando a maior carga que alguém possa carregar. Isso é impressionante, né? O senhor carrega carga e fica sorrindo. Você queria que eu fique chorando todo o tempo? Quando eu estou chorando, todo mundo se incomoda. Ah, o pastor, eu vi chorando. Eu vou almoçar, choro. Eu vou deitar, choro. Estou dirigindo, eu choro. Eu não posso ficar só chorando. Tem hora que eu estou sorrindo. Mas eu sei, só eu sei o que é que eu estava carregando quando fui para Boa Vista. E eu não sabia que nós íamos para lá para recuperar as capas missionárias, queimar o que tinha que queimar e recuperar o que tinha que recuperar. Não sabia. Até porque Deus não te fala essas coisas. Não pense que é assim, que Deus te diz, mas daqui a pouco é isso. Não é assim. Tem coisa que está tudo escrito, já está escrito, mas você não consegue mostrar para ninguém, porque está escrito onde Deus escreve. Eu já falei sobre a planta do templo que Deus deu por escrito a Davi. Pois bem, e ali aconteceu o que aconteceu. Aí eu dei o exemplo da reverência e da irreverência. Da reverência e da irreverência. Nós tivemos um momento de culto ali, muito extraordinário, no sábado à noite. Coisa que só quem recebe é que sabe, só quem usufrui que sabe, só quem tem é que sabe. As questões espirituais, irmão, não adianta você querer explicar para as outras pessoas. As pessoas nunca vão te entender. Entender porque você glorifica, porque você canta, e porque você salta, e porque você é entusiasmado, e porque você é calado, porque você é agitado. Você não precisa também ser um gritante toda hora, aleluia, aleluia, aleluia. Não, no seu silêncio você está na maior glorificação, na maior fé, você está recebendo, alimentando. Já contei muitas vezes aquela experiência da mãe do irmão Pierre Green, que o Pierre Green perguntou, mas mamãe, por que todas as vezes que o irmão Branham entra na linha do discernimento, ele chama a senhora? E a senhora está me dizendo que nem sabia que o irmão Branham desmaia no púlpito? Não sabia. Pois é, mamãe. Todo culto, ele termina de pregar, quando ele termina de orar pelos enfermos, ele desmaia. E fica exausto, ele não tem mais controle. Ele é levado, muitas vezes ele sai carregado mesmo do púlpito. Meu filho não sabia disso. Ele disse, então agora eu entendi. Por que a senhora? Todo o culto é revelado. Disse, não, porque ele diz assim, fique espírito de oração.
Aí ele diz, não baixe a cabeça, não precisa nem fechar os olhos. Ah, meu filho, eu quero ficar só concentrado. Então eu não quero ver nada, eu quero... Isso é por isso que todas as vezes a senhora está... A sua reverência atrai o Espírito do Senhor. Tivemos esse movimento bonito, uns 8 irmãos foram batizados com o Espírito Santo, ou foram renovados, ou receberam dons espirituais, algo assim. E os muitos que estavam lá, 2 moças, 2 senhoras, se limitaram a ficar zombando lá fora. Irmão, zombar daquilo que estava acontecendo. Não vou exagerar e nem escandalizar vocês. Nós ficamos pulando, inclusive eu pulando. Se quiserem eu começo a pular hoje aqui. Pulando de pular mesmo. Pulando, correndo, dançando, de tudo. 1 hora. A passão foi 1 hora. No mínimo. Mas não foi lá, rezando ladainha não. Foi pulando mesmo, glorificando e saltando e correndo na igreja. Foi um negócio incontrolável. Para aquele grupo. Mas lá na ponte, tinha até pastores no meio. Se não estavam criticando, mas estavam entre os críticos. O resultado desses críticos, uma sofreu paralisia facial, e a outra se cumpriu, que é o Salmo 111, ferida no queixo. E no meio desse grupo lá, estava uma outra moça, vivendo aflições, e glória a Deus quando você vive, quando você tem aflições. Pois, enquanto eles estavam nas festas de Jesus, o inimigo foi lá e roubou o motor grande que eles têm, tirou do barco e levou. Quando eles foram procurar o motor, o barco não tinha mais motor. Uma reverente. Agora veja. As irreverentes sofreram desse jeito. A reverente, que estava na festa também, glorificando, foi uma peça fundamental no movimento, perdeu o motor. Ela voltou para cá e disse, Senhor, eu estava desse lado. Aleluia, né? Senhor, eu estava desse lado, eu não tenho nada com esse lado. O Senhor disse, então deita e dorme que eu vou trabalhar. O que aconteceu? De manhã o ladrão chegou lá e disse, olha, eu vim devolver o teu motor, mas tu não conta para ninguém. Ah, pode aplaudir a Jesus. Você diz, eu já tinha lido isso na mensagem. Então, glória a Deus. Que o irmão chegou com o irmão Brana e disse, irmão Brana, agora que terminou o culto, eu fui pegar meu carro. Olha onde vai, irmão Brana. Tinha uma serra que contornava o tabernáculo, bem longe. Olha onde vai meu carro. O ladrão, quando o irmão desceu, saiu da igreja, para pegar o carro, o ladrão pegou. Olha, irmão Brana, vai meu carro. Eu disse, não, irmão. Volte para a igreja, vai glorificar, que ele vai, depois ele vai deixar aqui no estacionamento. E foi só dar uma volta. Pode aplaudir a Jesus. Ele voltou para a igreja, ficou cantando lá, disse, vambora que já deve ter voltado. Chegou lá, o carro estava no mesmo lugar já. Então, eu estou colocando isso para que vocês nos ajudem, como estão fazendo, e cada um se cuide. Cada um se cuide, né? Eu vou continuar fazendo a minha parte. E
E, consequentemente, vou ter que colher os benefícios, mas vou ter que colher também os malefícios que acompanham esse movimento, entendeu? E não é o assunto para agora, mas você sabe que todo avivamento traz demência. Todo avivamento. Em todo avivamento. Traz contradições, etc. Eu queria que vocês me ajudassem. É porque na proporção que você começa a viver essas coisas, você finda vendo muito. E quero te dar um parecer para você que é uma pessoa espiritual. Nunca peça dom de visão. Você te peça encarecidamente. Peça discernimento. Eu acho que até o irmão Brando usa esse termo. Se você tem que optar por um dom, opta pelo discernimento. Até porque o discernimento decide destino eterno. Mas te foge de visão. Porque você vai fazer o que com a visão? Entende? O que você vai fazer com o dom de visão? Você vê, mas não tem poder de decisão. E não tem comissão, muitas vezes, para solucionar aquilo. Então, para que ver? Então, não insiste nisso. E por mais que Deus queira te mostrar alguma coisa, tu diz, Senhor, não faz isso comigo. Não me mostra porque eu não vou resolver nada. Agora, nunca esqueça. Mensagem Escolhendo uma Noiva, 27, 26. Há uma linha divisória entre o juízo e a misericórdia. É a morte. Há uma linha divisória. E aí eu tenho que me calar, porque vocês conhecem a minha vida, conhecem a minha história. Mas conversando com um companheiro, uma coisa me chamou muita atenção. Jesus teve tamanha preocupação com o jovem rico, tão quanto teve com Judas. Põe preocupação nisso, ao ponto de amá-lo ante a sua irreverência. O jovem rico não teve o menor respeito por Jesus. Tratou Jesus como se Jesus fosse um homem qualquer. Ele estava acostumado a falar com os homens. Ele era da sociedade. E olhou para Jesus e disse, tu não és nada mais do que um outro qualquer. Ao ponto que eu quero que você saiba que de mandamento eu entendo tão quanto você, cavalheiro. Eu não tenho um mandamento que eu não cumpra. Eu preencho todos os requisitos da sociedade e da lei de Moisés. E Judas dispensa comentário. Quem deu Judas para Jesus foi Deus. Deus disse assim, meu filho, escolhe um rapaz chamado Judas. Foi assim que foi a escolha. A escolha foi nominal. Mas o grande pavor, o grande temor que Jesus sofreu, como eu disse, não foi pela ingratidão, não foi pela irreverência e nem pela traição. Não incomodou tanto Jesus a traição de Judas. Traiu pelo seu bel prazer, para defender a sua parte. Não incomodou. Não incomodou a irreverência do jovem rico, que não queria deixar de ser um governante rico. O temor que ocorreu a Jesus, ao ponto de dizer, a minha alma está profundamente amarga, triste, até a morte. Eu estou com a alma amargurada para morrer.
Quem disse foi Jesus. Talvez você não entende isso, porque você não tem sofrimento, nem comissão, nem ministério. Talvez você vive a sua vida, os outros que se lixam. O que estava matando Jesus era o temor de perdê-los. O que Jesus não estava preparado, não queria, não aceitava, não era traição, que sempre haverá um traidor. Se você é Abel, prepare-se para viver com Caim. Não tem como você ser Abel. Não tem como você ser justo se não estiver em meio de injustos. Não tem como você ser José. Como você pode ser um José bem-sucedido, um governante miraculoso, se não tiver um Potifar? O desespero de Jesus era perdê-los. Foi aí que ele decidiu entregar a sua vida. Você nunca vai entender isso. Você nunca vai compreender isso. Jamais um filho consegue entender a dimensão do sofrimento, da renúncia de uma mãe. Não entende, senhores e senhoras, não entende. Não entende. Não entende. Ao invés de se sacrificar, mães que uma vez não tiveram oportunidade nem de estudar, mas luta e torce para que os filhos galguem alguma posição e, se possível, fazer uma faculdade. Mães que chegam a dizer, eu não tive a felicidade de ter, mas não quero que meus filhos não usufruam do que nós temos. Isso aqui, já viu muito isso? Claro! Quando eu digo mãe, estou me referindo aos pais. Pode admitir o termo genérico? Por quê? Porque eles aprenderam a renunciar. Paulo chegou a dizer, por que não sofreis vós antes o dano? Por que não sofreis vós antes o dano? Se me perguntarem que feridas são essas, eu lhes direi, são as feridas com que fui ferido na casa dos meus amigos. Não vos comove isto, vós que passaste pelo caminho? Vede se a dor como a minha dor. Te agradecemos, Senhor Deus, pelos teus cuidados para conosco. Te agradecemos por esta noite. Te agradecemos pela oportunidade que você nos oferece de estarmos nessa casa. Te agradecemos porque ainda podemos voltar aqui. Louvamos o Senhor por esta oportunidade. Abençoa nossos irmãos e amigos, companheiros. Em particular, eu te rogo, em favor dessas famílias com as quais estou tratando, estão tão desiludidas, tão desesperadas, tão confusas. Em favor desses jovens, jamais pensei que teria que enfrentar uma situação como essa, exatamente tendo que voltar a viver experiência de 52 anos atrás, de ter que sair novamente pelos valados, pelos atalhos, ter que voltar a entrar nos becos, ter que voltar a uma danceteria, voltar a uma boate, voltar a uma boca de fumo, descer a uma delegacia. Não vou te perguntar mais, porque o Senhor deixou eu envelhecer.
a enfrentar novamente essas coisas. Todavia te rogo, me ajuda a ser superior à minha condição. E não deixe que eu cruze meus braços. E que eu negue o meu ombro. Se necessário for, os 2 ombros, a espada ou a torda. Se meus braços não resistirem e as minhas pernas não suportarem, que eu possa ir gatinhando, me arrastando. Só te rogo, não deixa eu renunciar. Não deixa eu voltar atrás. Não deixa eu não suportar o Calvário. Mas que eu possa ouvir todo dia aquela voz: quem quiser seguir-me, tome a sua cruz. A cada dia, a cada manhã. Oh, me dá uma nova manhã. Uma manhã com menos lágrimas. Uma manhã de menos sofrimento. Pelo menos me dá apetite. Como o Senhor me dá apetite pelas coisas espirituais, me dá apetite também pelas coisas necessárias para o corpo. Nós precisamos, Pai, de caminhar. Temos algumas tarefas. Numa noite como essa ainda podemos fazer muito. Esforça a nossa coragem, Senhor. Independente da zombaria. Não importa os apedrejamentos, se vamos ser zombados, escarnecidos. Nós não queremos nos conformar com as 99. Como o Senhor não se portou com a traição, não se portou com a indiferença, o Senhor continuou amando até o fim. Nos ajuda, Pai, ajuda esse ministério, ajuda esses obreiros, essas obreiras, o corpo docente, os administradores, secretários, das mais diversas secretarias, que todos tenham o mesmo sentimento, que cada músico, cada levita, que cada instrumentista, ao pegar o seu instrumento, sinta a necessidade de atrair essa unção, de atrair essa salvação. Dá-nos Davi, Senhor. Dá-nos Davi para tocar. Davi que possa trazer alento. Davi que possa trazer conforto, consolo. O seu socorro bem presente na angústia. Abençoa cada membro da tua igreja indistintamente. Cada senhor, cada senhora, cada jovem, cada criança, cada menino, cada menina. Os nossos alunos de música, que sejam abençoados. Dá-nos mais companheiros, que possamos ter uma grande orquestra nesta casa. Desperta nossos jovens, coloca uma moça ao meu lado, coloca um rapaz ao meu lado, que possa sentir essas dores, que possa ser um Arão, que possa ser um Moisés, seja um Josué, seja um Caleb, seja quem for, para que possamos prosseguir. Me ilumina, Senhor, não deixe eu cometer erros. Tu vê que eu estou propenso, estou à margem de errar, de falhar, mas eu preciso de luzes. Como fazer para levar essa obra avante? Como tratar com os dirigentes? Como tratar com esses grupos congregacionais? Eu preciso que o Senhor me ilumine, e me dê pessoas sensatas, pessoas que tenham coragem de tomar a espada, dizer: morro contigo. Dá-nos saúde,
Repreende os males que atormentam teus filhos, aqui que estão hospitalizados, os que estão viajando por terra, pelo mar, pelo ar. Senhor, leva os teus filhos em paz, guardados no teu amor, no nome de Jesus Cristo.